Olá, amigos. Mais uma vez estou tão animado em compartilhar com vocês essas histórias da família Smith e do Joseph. Hoje vamos voltar à experiência que Joseph teve ao entrar no bosque. Antes de começar a falar sobre o bosque em si, eu quero falar um pouco sobre como era a área em geral. Quando eu penso na palavra bosque, geralmente eu penso num lugar que tem árvores, mas um lugar meio pequeno. Nesse mapa aqui dos Estados Unidos, e no ano de 1816, quando a família Smith chegou em Palmira, o bosque era mais ou menos tudo o que você vê em verde. Esse era o tamanho do bosque sagrado. Agora, claro que estou exagerando, mas quero que você saiba que nessa época os Estados Unidos era quase tudo floresta. Na parte leste tinha algumas cidades meio grandes, mas não muitas. Em Nova York, no estado para onde a família Smith foi, tinha pouquíssimas cidades e era um tamanho de, sei lá, 1.000 ou 2.000 pessoas. Então tudo era floresta. E quando as famílias chegavam, elas não compravam uma fazenda. Elas compravam uma floresta, uma parte pequena de uma floresta, ou essas florestas, ou essa parte da floresta, era floresta primária, significando que as árvores nunca foram cortadas. Então essa foto aqui mostra o tamanho de árvores primárias. As árvores chegavam a 200, 300 anos de idade e eram enormes. Então, o trabalho de criar uma fazenda de uma floresta começava com essas famílias primeiro em cortar as árvores para ter um espaço para construir sua própria casa. E tinha que cortar as árvores desse tamanho. Então, você corta as árvores, aí tinha que cortar troncos do tamanho certo para o exterior da casa. Aí tinha que transformar madeira bruta em pranchas de madeira para o interior da casa. Então tinha que fazer tudo isso para construir a casa. Então, a família Smith chegou em Palmira no finalzinho de 1816. 2 anos depois, em dezembro de 1818, eles tinham construído sua própria casa. Essa foto aqui mostra como era a casa deles. Essa casa aqui foi construída, eu acho que foi em 1998, mas é exatamente o mesmo tamanho e por dentro é o mesmo da casa original. Então, sabemos por causa do diário da mãe do Joseph, Lucy Mack Smith. Ela descreveu a casa e está em exatamente o mesmo lugar. Então, eles entraram na casa em dezembro de 1818. Então, pensa bem. No início, eles estavam cortando as árvores para construir a casa. Depois, tinha que cortar outras árvores para poder começar a plantação. Se quando cortaram as árvores, deixaram o tronco da árvore onde estava. Não tentavam tirar, porque as raízes eram tão fortes que não dava para tirar. Tinha que esperar uns 10 anos para as raízes morrerem. Aí podia pegar um cavalo, ou 2 ou 3 para tirar o tronco. Mas durante esses 10 anos só tinha que plantar e colher ao redor dos troncos das árvores. Era um trabalho enorme.
para cortar essas árvores enormes assim. E depois começar a plantar. E no início, quando moravam na casa, não havia bastante lugar para fazer a plantação. Então, como eles ganhavam dinheiro? Bem, eles trabalhavam para outras pessoas. Então a mãe do Joseph pintava tapetes e vendia. O pai e o filho mais velho, eles trabalhavam para outros fazendeiros e para quem quer que fosse. O Joseph, que tinha 10 anos de idade quando chegaram em Palmira, ele ainda estava mancando. Por causa da cirurgia quando ele tinha 7 anos de idade. Vamos falar sobre isso depois? Então ele não podia fazer trabalho duro, mas ele vendia pães e bolos e bebidas nos feriados, nos dias especiais, para ganhar um dinheirinho para ajudar a família. Essa é a melhor maneira de eles ganharem dinheiro. Era fazer e vender açúcar e xarope da árvore do maple, que em português é acer. Essa é uma árvore que, na primavera, você faz um buraquinho na árvore, você corta um pouquinho a árvore e coloca um balde embaixo. Aí o líquido vai entrando no balde. Quando o balde enche, aí você leva para um outro balde maior. Você vai recolhendo o líquido, começa a ferver o líquido. Você começa com 40 litros de líquido da árvore e você ferve até sobrar 1 litro do líquido. Aí isso vira o xarope do maple. Os americanos até hoje amam esse xarope do maple, da árvore maple. E eles faziam isso, e você faz isso no finalzinho do inverno. E quando chega a ser acima de 0 durante o dia e abaixo de 0 durante a noite. Aí quando o líquido começa a subir e descer, e é bem doce, aí você faz a coleta de 40 litros. Fervei até restar 1 litro, aí tem o xarope. E eles vendiam esse xarope e era a melhor maneira deles ganharem dinheiro por muitos anos. Mas a família inteira tinha que trabalhar nisso, porque é um trabalho de 24 horas por dia. Então a família entrou na casa em dezembro de 1818. Foi 1 ano e 3 ou 4 ou 5 meses. Depois que Joseph foi no bosque orar. Então a família ainda tinha cortado poucas árvores, mas estavam cortando. A família nunca cortava as árvores do maple, porque eram tão preciosas por causa do líquido que fazia o xarope. Esqueci de falar se continuar a ferver o xarope. E tem que fazer isso com muito cuidado. Mas eventualmente chega a ser quase um sólido. E esse sólido seria o açúcar. Então, eles faziam xarope e açúcar. A mãe do Joseph disse que 1 ano eles venderam 450 quilos de açúcar. Eu nem imagino quanto trabalho foi isso, mas quando Joseph foi no bosque orar, ele foi no início da primavera de 1820. Eles tinham cortado poucas das árvores. Então eles compraram 100 acres, que são mais ou menos 40 hectares. Então, a maioria da floresta que eles compraram ainda era floresta, onde no terreno deles ficava o bosque sagrado. Não sabemos. O Joseph nunca falou. Ele falou que era um lugar
que a família ia para a secreta oração. Então sabemos disso, mas sabemos que esse lugar já era sagrado para eles, porque era um lugar que a família ia para a secreta oração. E também sabemos, ele disse que no dia antes de entrar no bosque para orar, ele tinha deixado o seu machado no tronco de uma árvore. Então era um lugar que ele ia sempre. Então tudo isso é contexto de como era o bosque quando Joseph foi orar. Quase cada filme que a igreja produz e a maioria das pinturas mostram o bosque lindo demais, e é lindo, mas mostra o bosque no meio do verão. As folhas todas verdes, é um lugar lindo demais. Mas Joseph disse que ele foi orar no início da primavera de mais de 1820. Quando é o início da primavera? A primavera nos Estados Unidos começa dia 21 de março. E o início quando seria? Não sabemos aos olhos do Joseph, ele nunca falou. Mas no início seria finalzinho de março, abril, talvez maio, mas não sabemos. Eu pensava que talvez foi no dia 6 de abril. Seria um dia que aconteceu, ou terminou sendo um dia muito importante. Mas um homem pesquisou como era o clima ou o tempo. No dia 6 de abril, naquele lugar. E naquele dia tinha uma mistura de chuva e neve. E o Joseph disse que era um belo e claro dia quando ele foi orar. Eu acho que não foi dia 6 de abril, então. Geralmente no início da primavera, a temperatura alta do dia era perto de zero. Como eu falei, tinha que ser acima de zero durante o dia para colher o líquido do maple. Então era um tempo ainda meio frio, mas neste ano, no dia 26 de março, tinha um belo dia e meio quente. Bem, não quente, especialmente para os brasileiros, mas era um dia de uns 18 graus Celsius. Foi nesse dia, não sabemos. Os historiadores pensam que foi num domingo, porque o Joseph estaria trabalhando todos os outros dias da semana. O dia 26 foi num domingo naquele ano. Quando foi, simplesmente não sabem. E como era o bosque naquele dia? Bem, depende de quando foi. Se foi no dia 26 de março, o bosque ficaria quase como se estivesse morto ou adormecido. Seria tudo marrom, porque isso é bem cedo na primavera. Eu e minha esposa estávamos lá por 2 anos e as folhas começam a brotar no dia 1º de maio. E quando chega dia 15 de maio, as flores, as árvores estão cheias de folhas. Isso foi em abril, então. Começaria a ter algumas flores, ainda não folhas. Se foi em maio, então começaria a ter as folhas verdes. Como foi, não sabemos. Mas sabemos que não foi como os filmes. Como os vídeos geralmente mostram. Agora estamos prontos para o ato principal. O que nós chamamos na igreja de a primeira visão. Eu sou testemunha. E que essa experiência não foi uma visão. Eu sei que chamamos isso de visão. Mas no meu modo de pensar, visão é algo que se vê num sonho.
ou o que você vê na mente. Vamos falar sobre isso depois. Mas quando Moroni visitou Joseph 4 vezes num dia, o Joseph disse desculpa. Quando o Joseph foi para o Monte Cumora, ele disse, eu sabia exatamente onde ia. Porque o Moroni tinha mostrado ele em visão onde estavam escondidas as placas. Isso é uma visão. Moroni não levou Joseph para o monte, ele mostrou em visão. Eu sou testemunha que quando Deus, nosso Pai Celestial e seu Filho, nosso Salvador, visitaram Joseph Smith, isso não foi uma visão. Podemos chamar isso de visitação. Alguns católicos usam a palavra aparição como o nome Maria Aparecida. Podemos chamar de experiência. A minha palavra predileta é visitação. Mas no meu modo de pensar, isso não foi uma visão. Eu sei que Joseph usou essa palavra. Mas vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Vamos falar sobre os 9 relatos da primeira visão ou visitação. Vocês sabiam que tinha 9 relatos? Sei bem, então vai ter que assistir o próximo vídeo. Obrigado. Em nome de Jesus Cristo, amém. Se gostarem do vídeo, por favor, curtam. Compartilhem com seus amigos. Muito obrigado. Até mais.